Oi, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um culto no lar, né? Hoje, mais uma vez, a gente tá um pouco diferente. Eu entrei em cima da hora, gente, nunca cheguei tão enroladinha e hoje a gente já vai direto pra pressa, tá bom? Sem muita conversa. Vamos lá elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus? Agradecer a oportunidade da vida, a oportunidade do sol, do ar, a oportunidade do coração amigo, dos nossos familiares. Mestre, hoje é com o coração um pouco ferido que vou abrir o nosso culto no lar dessa semana. Um coração saudoso, mas cheio de fé e esperança. Hoje peço em nome de todos aqueles, Mestre, que partiram, que fizeram a passagem, que seguiram o seu caminho, que voltaram para casa. Pai, que o Senhor possa ter recebido cada um deles de braços abertos, que eles possam, Mestre, ter recebido essa notícia com amor, paz e equilíbrio, pois essa é a única certeza que nós temos, é de que um dia voltaremos para o seu lado. Perdão por sermos ainda tão imaturos mediante a tais acontecimentos, porque temos consciência de como funciona o processo reencarnatório. Que a sua paz e a sua luz também possa permanecer no coração daqueles que aqui ficaram. Corações cheios de saudade, alguns com mágoa, outros cheios de saudade e dor. Mestre, força, bálsamo e equilíbrio é o que pedimos hoje. Conhecemos o processo que todos estamos vivendo. Temos consciência das turbulências que ainda iremos passar. E é por isso que pedimos a sua força. Graças te damos e agradecemos a oportunidade da evolução. Pedimos a sua companhia durante esse momento de estudo e a direção de suas palavras. Graças te damos mais uma vez e que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Começar o Evangelho? Essa semana ela foi um pouco puxada, né? Tô até meio sem voz, né? Tô percebendo isso também. Ontem eu tava com voz. Hoje eu já tô sem. Essa semana foi muito complicada para muitas pessoas no meu círculo, inclusive para mim. Não sei se vocês perceberam. Eu acho que até distante, né? Eu tava vendo, não só essa semana, mas esse mês, a quantidade de óbito que nós tivemos, cada um dentro da sua particularidade, né? Mas me lembrou muito a época da pandemia. Isso me fez pensar que mesmo sem essas doenças, né, caóticas, que muitas vezes alguns dos nossos colegas chamam de ceifadores, não estão errados, mas elas não precisam ser visíveis, elas não precisam ser populares, ela está acontecendo. Né? Então vamos aí nos resguardar e cuidar dos que são nossos, participar mais da vida daqueles que a gente percebe que já está assim no fim da sua jornada, da sua trajetória, para depois a gente não ficar com o coraçãozinho apertado, falando, oh, eu podia ter feito mais, eu podia ter ido mais, né? Até chegar mesmo a nossa vez, porque vai chegar também a nossa vez. Graças a Deus, porque todo mundo merece ter a oportunidade da evolução. Começando então o Evangelho segundo o Espiritismo, nosso momento de estudo. Gente, hoje eu tô meio nheco da cabeça mesmo, tá? Então vocês vão relevando aí qualquer erro que eu cometer. Capítulo 15, necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo
retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os ministérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce, benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 7 e a 13. Versículo de 1 a 7 e de 7 e 13, desculpa. São Paulo, de tal forma, compreendeu essa verdade que disse: ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Entre estas três virtudes, então, peraí, desculpa. A fé, ainda se eu não tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Entre as três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, todo ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independente de toda crença particular. E fez mais, definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e benevolência para com o próximo. E que assim seja. Bom, aqui não tem muito o que falar, né? A caridade, ela é a porta de entrada para o céu, para o plano astral, para o mundo superior, para o mundo evolutivo, como você preferir. Ai, Etienne, vocês falam tanto de caridade. Por que para eu ser uma pessoa boa, eu tenho que saber fazer caridade? Porque quando você desencarnar, você vai querer ir para um lugar bom, não vai? Viver em paz, equilíbrio, com as pessoas de bem, né? Então, nesse lugar, o único trabalho que essas pessoas têm para fazer é ajudar o próximo. O mundo gira em prol de ajudar o próximo. Não tem como você ir para lá só para ganhar um carro, só para ir para Dubai, né? Só para benefício próprio. Aí quando você quer uma coisa só para benefício próprio seu, para onde você vai? Para um lugar que equivale a esse tipo de energia, né? Energia egoísta, de ego, de orgulho. Isso fica onde? No umbral, né? Porque na quarta dimensão, já estou bem didática, né? Na quarta dimensão é tudo mente. Se na quarta dimensão é tudo mente, eu vou para onde a minha mente me leva. Então, o que a gente gostaria, né? Gostaria de ter o poder de ter tudo que eu quero, mas ainda assim ir pro plano astral superior, né? Ah, não, eu quero ser egoísta, quero ser egocêntrica, quero ser orgulhosa, quero fingir demência quando alguém precisar da minha ajuda. Lá nem parar meu dia pra ir lá, não, nem
né? Mas aí quando for minha vez, aí eu quero o bom. Aí eu quero que todo mundo pare pra me ajudar. Aí eu quero ir pra um lugar legal, né? Então é assim que funciona. Seja bem-vinda, Mayra, bom dia. Seja bem-vindo também, Alexandre, bom dia. Então é por isso que a gente ensina a caridade. Porque a caridade ela é um poder, é o poder que todo mundo quer. Ah, eu quero o poder de desencarnar e poder ir para um lugar tranquilo, ser recebido por bons espíritos, ter um acesso mais próximo, né, de espíritos ascensionados, até mesmo do nosso mestre, tal, não sei o quê. Então tem que fazer. Por onde? Não tem como você ir para um local onde você quer. Você vai para um local onde te cabe, porque é o que você é, né? Por isso que hoje a gente pega muito no pé, né? Gente, quantas pessoas de plástico? Eu costumo falar, pessoas de plástico. Meu Deus, toda vez que eu saio eu fico encabulada. Que as pessoas estão cada vez mais de plástico. O que é pessoa de plástico, Etienne? Aquela pessoa superficial, falsa, parece que ela está encenando. As pessoas, elas estão encenando. Acho que elas incorporaram tanto essa questão de rede social, que elas incorporaram um personagem, elas não conseguem mais não ser o personagem. Aí se torna uma pessoa fria, calculista, vazia, superficial, de plástico. Então, assim, tá complicado. Não sejam pessoas de plástico, sejam pessoas de verdade, porque quando chegar lá no plano astral, você vai querer ir para um lugar de verdade, você não vai querer ir para um lugar de plástico, né? Então, vamos ser mais verdadeiros. Caridade, gente, é para conosco também. E ser uma pessoa de plástico, para mim, é a maior covardia que você poderia fazer consigo mesmo. Tá? Então tenta em algum momento estar com você de forma real, te ver, te enxergar, se aceitar como você é. É de dar dó. É de dar dó. Muita dó. Porque o mundo lá na frente não, hoje, né? Você já vê, é muito cruel. Então, caridade para com os outros, porque eu vou querer caridade para comigo quando for minha vez. Essa é a lei, essa é a passagem, esse é o caminho, essa é a salvação, entenda como você quiser. E caridade para com vocês mesmo. Para de buscar a aprovação dos outros. Deixe de ser uma pessoa de plástico. Seja real, palpável. Tenha misericórdia para com você mesmo. Vamos lá para o livro dos Espíritos? E é por isso que eu não gosto de mostrar a minha vida. Eu sempre tive a infelicidade de ter pessoas que se diziam amigas do meu lado, mas que queria competir ego. Ser sempre melhor que eu, lutar para ter mais que eu, para parecer mais que eu. Cara, vai. Deus te ilumine, que você brilhe, seja melhor que eu em todos os lugares, em todos os momentos. É isso que eu quero para você. Se é isso que você quer, se você merece, que assim seja. Mas seja uma pessoa de verdade. Por isso que eu sou tão assim. Tem gente que tenta chegar perto de mim, entrar na minha vida, se aproximar de mim, e eu não deixo. E eu não deixo mesmo, tá? Não é inconsciente, isso é totalmente consciente. Porque eu sei que a pessoa vai vir competir ego comigo, e eu não faço isso. Eu sei quem eu sou. Sei a minha capacidade, o poder que eu tenho, até onde eu posso chegar. E, cara, eu não quero nada que venha de vocês. Eu quero algo que venha do que me acrescenta. É Jesus, é meu mestre criador, é minha mãe Gaia, minha mãe Rainha Oiá. Então, ele sim. Eu olho, eu admiro, eu quero ser igual, eu quero. Agora vocês não. Sejam felizes. Vamos lá? O livro dos Espíritos. Pergunta de número 661. Pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? E os Espíritos responderam: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém, senão mudando de conduta, né? Reforçando aí o que a gente estava falando. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. E era aquilo que eu acabei de falar, né? Porque que eu me isolo e não deixo entrar na minha vida. Porque bate de amigo, mas quer competir ego. Se isola, corre,
Seja mais de verdade, se aproxime de pessoas de verdade, se afaste das pessoas de plástico. Pergunta de número 662. Pode-se orar utilmente por outrem? E os espíritos respondem: o espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem, pela prece. Ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que quer fazer. E aí vem uma outra explicaçãozinha aqui. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se ela é ardente e sincera, pode chamar em sua ajuda os bons espíritos, a fim de sugerir-lhes bons pensamentos e dar-lhe a força do corpo e da alma que necessita. Mas aí ainda a prece do coração é tudo, e dos lábios não é nada. É a sinergia, é a frequência, é a verdade, é o sentimento, é o coração, né? Não adianta nada eu ser ali de plástico e ficar falando. A gente deu exemplo semana passada, né? Fazer prece pensando no que eu vou comer, que hora que eu vou embora, nossa, que hora que essa missa acaba. Meu Deus do céu, esse padre fala muito devagar. Então, melhor que não tivesse lá, né? Pergunta de número 663. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? E os espíritos responderam: vossas provas estão entre as mãos de Deus e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas então, Deus tem sempre em conta a resignação. A prece chama para vós os bons espíritos, que vos dão forças para suportá-las, com coragem, e elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece não é jamais inútil, quando ela é bem feita, porque fortalece e já um grande resultado. Ajuda-te e o céu te ajudará. Sabes isso? Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um, porque aquilo que é um grande mal, sob o vosso ponto de vista mesquinho, e a vossa vida efêmera, é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. Depois, quantos males não há de que o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas? Ele é punido pelo que pecou. Entretanto, os pedidos justos são mais frequentemente atendidos. Como não pensais? Credes que Deus não vos tem escutado porque Ele não fez um milagre por vós, enquanto Ele vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das coisas. Frequentemente, ou o mais frequentemente mesmo, Ele vos suscita o pensamento necessário para vos tirar da confusão. Isso aqui super acontece comigo. Oi, prima, tudo bom? Bom dia, seja bem-vinda. Isso aqui super acontece comigo. Às vezes, eu já até contei, dei alguns exemplos aqui, né? Sobre essa situação de estar numa situação que eu falo, meu Deus, é agora? Como é que eu saio disso, né? Tô perdida, pronto. Amanhã, contei isso no período que a Yara nasceu. Amanhã não tem nada, né? Tô sozinha no mundo com o menino, amanhã não tem nada e puf, apareceu uma pessoa, meu advogado, né? E foi lá e, oi, maravilhoso, bom dia, Petros. E a minha advogada, e o meu advogado depositou o dinheiro lá. Falei, gente, então essas coisas acontecem, não é acaso, nós somos assistidos o tempo todo, sempre tem o nosso mentorzinho ali do nosso lado, nos auxiliando, nos guiando, por isso a necessidade de ouvir a nossa intuição, né? Pinta é você, meu amor, você foi lá na minha mãe, né? Não me contou, quando você for lá, você fala, eu quero te ver, saudade de você, tem que contar meus bafos e ouvir os seus, tá bom? Beijo no seu coração. Então, gente, por mais que a gente fale, nossa, tô sozinha, eu já falei muito isso, tô sozinha hoje, que paia, né? Hoje é um dia que eu não queria estar sozinha. Aí me vem aquela sensação de conforto, como se eu não estivesse sozinha, né? E eu simplesmente
tranquiliza o meu coração. Então isso é uma prova, né? Na verdade, esses exemplos são provas de que a gente não precisa passar pelo que a gente não precisa e que nós não estamos sozinhos nunca. Quantas vezes a gente tem atitudes mediante as situações e fala, meu Deus, como será que eu fiz isso, né? Eu te confesso que eu nem pensei, eu só fiz. Então é outra prova que a gente tem de que nós nunca estamos sozinhos. Eu mesma, uma vez, num acidente de carro, eu não lembro de eu ter desviado. Eu ia bater em frente a um carro que fez um contorno errado na BR e eu desviei. Fez assim, pá, pá. Aí quando eu terminou o processo do desvio, eu parei e falei, nossa, como que eu fiz isso? Parece que eu nem vi que o carro estava ali. Então é mais uma prova de que nós não estamos sozinhos. A gente não desencarna na hora que não precisa. Isso é maravilhoso. Eu sei bem como é isso. Não é, amigo? O Petros é um colega, um amigo do peito lá do GECAL. E a gente já compartilhou algumas histórias, né? Saber coisas, igual a gente vai para ambientes que não gostam da gente, mas as pessoas são de plástico, né? Igual eu tava falando, aí finge que gosta. Aí você sonha, né? Ou então você tá numa fila do banco, aí você escuta uma pessoa contando um caso que te encaixa lá atrás. Fala, nossa, essa pessoa que eu falando, já aconteceu demais comigo. Essa pessoa tá contando aí, sou eu, não é essa pessoa aí atrás tá falando, sou eu? Nossa, aí você... Entendeu? Você vê que a gente nunca tá sozinho, que sempre estão amparando, que sempre estão guiando, que se a gente ficar com a nossa intuição acesa, a gente vai estar recebendo aí sempre orientações do mundo superior. Então vamos para a última pergunta, ela é um pouco extensa, pergunta de número 664, mas vamos só mais ela. É útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Têm elas o poder de dobrar a justiça de Deus? E os espíritos responderam: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá, e o infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas que compadecem de suas dores. Por outro lado, pela prece, provoca-se arrependimento e o desejo de fazer o que for preciso para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena se por seu turno ele ajuda com sua boa vontade. Esse desejo de melhorar-se, excitado pela prece, atrai antes de espíritos sofredores, espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe a esperança. Jesus orou por todas as ovelhas desgarradas, mostrando-vos com isso que seríeis culpado não o fazendo por aqueles que mais necessitarem. Gente, fazer prece... Chama sim, meu bem. Chama no zap sim. Se você não tiver entendido, você pode perguntar, tá? Eu falei algo que você não entendeu. É só você falar que eu repito. Não tem problema, tá bom? E te chamo no zap sim. Assim que eu terminar, eu falo um alô lá pra você. Sim, senhorinha. Então, gente, voltando aqui na questão de fazer prece pelos que desencarnaram. Etienne, eu preciso fazer prece por aqueles que desencarnaram o tempo todo, se possível. De 5 em 5 minutos. Faz uma prece, toma um copo com água, descansa o ombro e faça outra. Isso para eles é um alívio imensurável. É um conforto, é uma sensação de segurança. Imagina você saiu da sua vida normal, do que você vivia, do seu cotidiano, de perto das pessoas que você ama, das pessoas que você se sente bem, sente segurança. E aí, de repente, vai para um lugar onde que você não sabe como funciona, não conhece ninguém, achava que não existia, na sua cabeça era lenda, né? Tem que se encaixar, tem que engolir, tem que se encaixar, e tem que entender, e tem que aceitar a distância, e tem que aceitar a saudade, e tem que aceitar o novo, e tem que aceitar a verdade. Qual verdade? A verdade do que você era antes de ser Etienne, né? Então, tudo isso é muito difícil, é muito doloroso. A gente precisa, sim, fazer prece para aqueles que se foram, inclusive eu faço muita. Eu peguei a mania da minha avó, chegou meu bichinho, então esse passarinho me levanta todo dia, 5h30 da manhã.
Ele vai pra porta da minha janela e fica psi, 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 psi. Quando nós levantamos, não para. Eu chamei ele de meu dedão, que ele é do tamanho do meu dedão, assim, ó. Eu peguei a mania da minha avó. Eu faço prece o tempo todo, principalmente para os meus que já se foram. O tempo todo. Por isso que o povo fala assim, não, você não tem mania de pegar o celular e ficar assim, né? Chegar no lugar, numa fila de banco, tá esperando, ai, tô no trânsito e fica no celular, e todo mundo tá conversando e eu tô no celular. Eu não tenho o hábito de ficar no celular, mas na minha mente eu não tô aqui também, porque eu gosto de fazer prece, principalmente quando eu tô num lugar que me lembra as pessoas que já se foram. E gosto muito de fazer prece por aqueles que estão aqui e eu sei que tá passando um processo complicado. Seus anjos, meus anjos, amém. Todo mundo merece, né, amigo? Os anjos da guarda. Então, eu gosto de fazer prece. Eu gosto de fazer prece quando eu vejo que uma pessoa está passando por um momento difícil, quando eu estou num ambiente de trabalho e chega um novato e ele está super deslocado. Isso eu faço demais, de perceber que a pessoa está ali tentando se encaixar, tentando fazer parte daquele grupo. E aí eu faço uma prece, imagino uma bolha ao redor, ela dentro de uma bolha roxa, né, transmutando aquele sentimento de insegurança para um sentimento de confiança, na certeza de que ela é uma pessoa boa, que todo mundo vai receber ela com os braços abertos, e fico mentalizando aquilo. Ah, é o passarinho, é meu anjo mesmo. Meu esposo não acha, não, que ele fala, nossa, esse passarinho podia vir mais tarde, mas eu acho tão bonitinho. Acho que é porque ele fez um ninho aqui do lado da minha janela, acima do meu telhado. Aí ele acorda e vai pra lá. É meu neném, são todos meus nenéns. Vocês também são meus nenéns. Então, gente, isso fortalece a eles e fortalece a nós também. Porque o espírito obsessor, para ele ter contato, para ele ter acesso, para ele entrar, né, na sua corrente energética, digamos assim, o que tem que acontecer? Eu tenho que dar abertura. Desse jeito, eu estou fechando o meu campo energético, fechando a minha mente para pensamentos que podem me atordoar, me deixar irritada, né? E ajudando aqueles que estão passando por um processo complicado, que está numa fase difícil, está num momento doloroso, né? Será que delícia? Você tem um monte aí também, depois manda umas fotinhas. Vamos trocar a fotinha dos nossos nenéns. Aqui eu tenho de tudo, canarinho, João de Barro, bem-te-vi, pardal, mulinha. É um monte, de vez em quando aparece uns que gostam de pegar os ovinhos dos meus passarinhos. Eu fico doida querendo tacar a vassoura mesmo, mas não, ele só fica rindo de mim mesmo, nem dou conta. Mas faz parte do processo, né? Que é uma, como diz meu esposo, que é quase um Discovery Channel. O mundo animal. Mas voltando ao assunto, gente, esse formato é como se fosse um orai e vigiai, tá? É assim que eu entendi, eu, Etienne, cada um entende do seu jeito. Mas eu, Etienne, entendi que o orai e vigiai é isso. Tá em prece por mim e por todos que me cercam o tempo todo. Porque o mundo não tá para peixe, tá difícil, tá complicado. O povo que não tá descontrolado tá perdendo a vida por catástrofe natural. Onde não é catástrofe natural, é loucura, é doença, né? Então, se a gente foca em nós mesmos, na nossa melhoria, nas nossas verdadeiras intenções, no nosso Bicho Maria, trava aqui. Enriquecimento moral, eu acho que fica mais fácil. Fica mais fácil para nós, a gente deixa de ser de plástico e começa a agregar novas companhias, novas energias, novos conhecimentos, que é para isso que serve o processo de socialização. Ninguém consegue crescer sozinho, né? Mas também catar qualquer coisa é complicado, né? Vamos lá? Para o nosso tapa na cara semanal, tô aqui já escolhendo o livro. Vamos nesse aqui, porque esse que eu já fui, esse que eu já fui. Ah, tem da irmã Sheila, gosto da irmã Sheila. Apaixonada minha irmãzinha. Mas o livrinho dela já tá só a derrota, ó. Gente, esse livro aqui, ele não era meu, era da minha mãe. Adoro você também. E aí quando vai na casa, quando sai da casa de mãe, leva metade dos trem, né? A gente só tem um quarto, mas sai da casa da mãe, leva metade dos trem. E esse livro foi um deles. Ela ganhou de presente da minha tia Nélia, na época que elas ainda frequentavam lá o Irmã Sheila.
E aí eu peguei pra mim, porque eu fazia muita prece, muito culto e eu gostava desses livros. Então vamos lá. Irmã Sheila, nada temas. Irmão de Jorge, peraí, só um momentinho, deixa eu voltar aqui. A mensagem do dia, leitura de número 19, nada temas. Irmão de jornada, abençoa a prova redentora que te eleva e equilibra. Quando a subida se fizer mais difícil, faça uma pausa, adentra no santuário silencioso da prece e sentirás a presença amiga daqueles que te amam e te guiam. Esvazia a mente de todo pensamento sombrio. Receba cada amanhecer como promessa de novas vitórias. Prepara-te para o repouso noturno como quem segue novos aprendizados na companhia dos benfeitores espirituais. Nada temas. Segue e confia, abrigando-te sempre no recanto pacífico da tua consciência, onde te sentirás seguros e feliz, porque ali habita o Pai. Complementando, né, o que a gente estava falando. E mostrando pra gente que esse é o caminho, né, gente? Eu tava pensando aqui. A gente repete isso tantas vezes, todos os dias, todas as semanas. Tudo, a mesma coisa. Fora da caridade não há salvação. Amai o próximo como a ti mesmo. Ora e vigia os seus pensamentos. Guarda a sua integridade física, mental, emocional. Para de buscar a aprovação dos outros, que não paga suas contas, não te sustenta, não tem responsabilidade nenhuma com você. Olha para dentro de você, sua competição é com você mesmo, com mais ninguém. Você tem que ser melhor que você a cada dia, o outro que cuide do outro. Se fosse a sua obrigação analisar a vida do outro, Deus não tinha dado cérebro pro outro, dava só para você, você cuidava de todo mundo. Então todo dia a gente repete a mesma santa coisa, mas parece que ainda é pouco, não funciona. Vamos pensar nisso. Vamos pensar no bem-estar que a gente sente quando a gente está ali em comunhão com Deus para a vida toda. Todos os dias, todos os momentos. Eu tenho muito esse exercício comigo e eu faço porque eu realmente preciso. A minha mente, ela é muito expansiva. Ela vai em lugares que às vezes eu falo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Volta ao pensamento. Então faça esse exercício. Eu faço todos os dias de manhã, eu acordo e sinto como eu acordei. Eu acordei de bom humor? Eu acordei de mau humor? Eu acordei feliz ou acordei triste? Eu tô eufórica. Por que eu tô eufórica? O que aconteceu no dia anterior? Eu dormi bem? Minha noite foi tranquila? Para que eu evite levantar grilada, nervosa, soltando os cachorros na porta do primeiro que me falar bom dia. Porque o mundo tá caótico. As pessoas estão se atacando e se atracando. Não seja assim. Olha, o planeta ele vai ser herdado pelos justos, pelos pacíficos. Isso a gente já estudou. Então que possamos ser justos e pacíficos conosco e para com aqueles que nos cercam. E vamos ouvir, gente. Vamos ouvir o ensinamento, se não de Jesus, daquele que você segue. É tudo a mesma mensagem, só mudou o canal. A gente está vivendo um momento muito decisivo no planeta. E o mais chato é que a gente precisa de que todo mundo vá. Se ficar um para trás, tem que voltar para buscar. Isso é muito cansativo, principalmente a gente percebe que ninguém quer ir. Né? Vamos pensar nisso? Então vamos encerrar, relevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade da pequena e pouca consciência que adquirimos toda semana, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre, tentando, Mestre, ser aquilo que nos ensinou, tentando viver de corpo, alma e coração as palavras que o Senhor nos deixou. Perdão por sermos ainda tão fracos, pequenos, diminutos, invisíveis. Mas estamos lutando para que a sua mensagem seja disseminada, repetida, assistida e reassistida.
reouvida, reensinada. Que possamos tocar no coração de todos, que possamos tocar os nossos próprios corações, que possamos perceber a agitação do planeta, que possamos assistir à dor de quem está ao nosso lado, que possamos auxiliá-los com amor, com carinho, com compaixão, com equilíbrio, na certeza de que um dia seremos nós passando por este processo tão doloroso. Mestre, acalme o coração daqueles que aqui ficaram, guarda a alma e o coração daqueles que se foram. Prepare os nossos corações e as nossas mentes para o nosso momento e que a luz do nosso Mestre Jesus seja sempre a nossa guia, o nosso caminho, a escolha mais sensata, a decisão mais clara e assertiva, porque Ele é a nossa estrela guia. Gratidão por se fazer exemplo, meu grande mestre e irmão. E continuaremos aqui em nossa jornada, na certeza de que isso é mais uma transformação de várias outras que ainda iremos viver. Graças te damos, mestre, e que assim seja. Que assim seja. Gente, esse processo de separação do joio do trigo realmente tá aí, né? Gritando. Eu acho tão legal, eu recebo mensagens de pessoas que sonham. E a maioria nem são espíritas, viu? Eu acho isso o máximo. Eu tenho uma amiga evangélica, não vou falar seu nome não, amiga, vou te proteger. Fama é perigosa. Eu tenho uma amiga, ela é evangélica, mas ela é evangélica mais espírita que eu já conheci na minha vida. Inteligentíssima, mente aberta, sabe? Que assim seja, meu amor. E amplia o horizonte, vê e sonha e sente. E aí ela estava compartilhando comigo que ela sonhou, né? Que estava vendo uma multidão de pessoas que tentava subir um monte, não conseguia, caía na escuridão. Teve outras também relatando sonhos, né, de pessoas fugindo, tentando se abrigar e não tinha para onde correr, todo mundo no mato, cercado por morros. Então, gente, são pessoas sensíveis, são médiums mais ostensivos, que muitas vezes nem sabem que tem toda essa mediunidade, que estão provavelmente participando do processo de separação do joio e do trigo. Né? Não são sonhos, são vivências que vocês participam, desdobrados. Nossa, não fala isso não, meu Deus, eu não tenho outra coisa para falar. Eu poderia mentir, falar, nossa, que sonho legal. Eu tive um sonho tão parecido, estou sonhando parecido já tem alguns anos. Nossa, eu tenho outro amigo que teve um sonho tão parecido, eu tenho mais 2 amigos que sonhou muito parecido. Então, eu não tenho o que dizer. Por isso que eu peço para que vocês façam prece antes de dormir, porque ninguém sabe quem é que está passando pelo processo de transformação e trabalhando nele, né? Não é só porque você está encarnado aqui que quando você dorme, se você tiver uma conexão forte com o alto, a fé, geralmente evangélico tem muito e é extremamente admirável a fé dos evangélicos. Eles têm, assim, uma facilidade de se conectar com o alto assim, ó. Uma coisa surreal mesmo. E eles é que estão mais testemunhando. Então, estão participando, sim, do processo de transformação, do processo de exílio, né? Isso aí que eles descrevem é o processo de exílio, são os aerobus saindo com essa leva de pessoas que estão sendo exiladas e levadas para um planeta primitivo. Então, faz prece antes de dormir, para que vocês não voltem com lembranças ou com miasmas de energia, né? Que isso perturba a gente mesmo. Não tem como você participar para esse processo e voltar com lembranças e não se sentir meio perturbado durante o dia, não. Então, é prece, pensamento positivo, orar e vigiar, porque estão, sim, trabalhando no processo de exílio ou de separação de joio do trigo e transformação, como preferir, beleza? E aqui a gente está estudando, findando sobre o signo de Aquários, narração sobre viagens astrais, que é esse processo, né? Por Roger Paranhos, ou Roger Butim Paranhos. E nós estamos falando sobre medicina holística. Eu vou voltar um parágrafo, hoje eu não vou dar ré, hoje eu vou seguir.
para que a gente possa findar esse capítulo ainda hoje e começar o nosso último capítulo, beleza? Então vamos lá. A consciência de que somos imortais e que devemos orientar as nossas vidas em direção ao amor fará com que o homem compreenda o caminho da única cura. A medicina do futuro norteará a humanidade neste sentido e criará aparelhos para diagnosticar, como tu vistes aqui, em casos como o deste paciente. Aplicar-se-ão a cromoterapia e novos medicamentos que controlem o surto psicótico, permitindo que o indivíduo possa raciocinar em direção à luz, e isso já acontece, né? Eu trabalho com reiki, já trabalhei também com cromoterapia, conheço uma porrada de gente que trabalha com várias coisas no campo da medicina holística e cada vez mais está aparecendo aí pessoas em busca desse tipo de tratamento. Acabei de descobrir aí também a Biofal, que já existe tem algum tempo, acho que já tem uma década e meia, mas querendo ou não é uma medicina nova que trabalha o campo magnético da pessoa. Então, isso vai crescer cada vez mais. Por que, Tiene, que isso vai crescer cada vez mais? Porque o planeta está morrendo da doença da alma. E o que é a doença da alma? Doença da alma é a angústia, a dor, o desespero, a solidão, né? Eu, por exemplo, neste processo dessa semana, eu tive a infelicidade de perder alguém que desistiu da sua própria vida. Então, é muito difícil. Precisa voltar, precisa mesmo, amigo. Eu acho que esse mês começa agora, em fevereiro, tá? A gente começa de novo lá. Então, é importantíssimo a gente ter consciência do nosso estado, da nossa situação, da nossa realidade, para que a gente possa falar, preciso de ajuda. Ou para que a gente possa pensar, fulano precisa de ajuda, beleza? Agradeci as palavras de Alice. Ela, então, acompanhou-me alguns minutos no corredor, enquanto Cristal e Gaidin se inteiravam de assuntos que não diziam respeito aos nossos estudos. Em meio à conversa com a entidade, Em meio à conversa com a atenciosa médica, eu vi um quadro no alto da parede, acima do marco que divisava as duas alas daquele andar. Era uma venerável senhora que aparentava 70 anos de idade e vestia-se com roupas túnicas da Arábia Média. A foto era antiga, assim como as roupas da nobre senhora. Eu perguntei então à minha nova amiga quem era aquela senhora. Aline divertiu-se com a minha pergunta e disse: essa senhora foi uma valorosa enfermeira durante a Segunda Guerra Mundial. Foi ela quem edificou este hospital no mundo espiritual após o seu desencarne. Empurrando a porta para ingressar novamente na sala de trabalho, Aline concluiu: e, a propósito, ela é quem te trouxe aqui ao hospital hoje, mas devo ir. Temos muito trabalho pela frente. Ficarei aguardando uma nova visita tua, meu amigo. E que Deus te abençoe. Roger não sabe ainda, mas Cristal... hoje ele já sabe, né? Mas quando ele escreveu esse livro, ele não sabe ainda. Cristal, ela foi esposa dele no período de exílio, exilado de Capela. E no período do exílio, ele era casado com Cristal, que na época se chamava Evelyn. E ele teve uma queda espiritual, uma queda energética. A Evelyn, no processo de exílio de Capela para cá, ela conseguiu amadurecer o seu espírito. Já o Roger, ele se tornou um mago negro, né? Então, ele trabalhou muito para que o planeta chegasse do jeito que ele chegou. Hoje não, hoje ele já acordou, já despertou, já trabalha pro lado da luz, já trabalha em desdobramento, né? Já escreve. Mas nessa época ele não sabia que a Cristal, que é a pessoa que mentorava ele, era Evelyn, a esposa que veio com ele exilada de Capela e que até hoje zela por ele. Então, esse carinho que ele tem de chamar Cristal de doce fada, bela fada, é porque ele tem dentro dele o sentimento de amor e carinho, porque Evelyn sempre foi o único verdadeiro amor aqui ele chama Roger, né? Nessa encarnação ele chama Roger. Então esse carinho ele não deixa de existir.
né? Então, depois da escritura desse livro e de algumas outras obras que ele fez, ele descobriu, né? A Cristal falou que ela era a esposa, a Evelyn, né? A pessoa que acompanhou ele a vida toda. Então, e era isso que a médica estava falando, que a enfermeira que ele via ali era uma das encarnações de Evelyn aqui na Terra, que inclusive veio mais para poder colaborar com o processo de evolução dele do que para ela, né? E ela ajudou ele no despertar para que ele deixasse de ser aí um mago negro e voltasse a ser um ser da luz. Voltando aqui. E a propósito, ela é quem te trouxe aqui ao hospital hoje, mas devo ir. Temos muito trabalho pela frente. Ficarei aguardando uma nova visita tua, meu amigo. E que Deus te abençoe. A Lívia ingressou na sala sorrindo, enquanto eu fiquei boquiaberto, sozinho no corredor, analisando o quadro da nobre senhora, que foi uma das encarnações de Cristal. Não sei quantos minutos fiquei ali meditando na obra de Deus, que nos permite grandes oportunidades de realização, como a minha bela amiga demonstrava-me a olhos vistos. Os amigos então me encontraram. Cristal viu-me apreciando o seu quadro. Percebi em seus olhos que ela preferia não falar sobre este assunto por modéstia. Respeitei o seu desejo e seguimos para o nosso novos estudos. Cruzamos por outras salas de atendimento, dormitórios de repouso e o laboratório farmacêutico do hospital. Então, em todas as áreas eram-me explicados os avanços que a análise do homem integral poderá trazer à medida do mundo material. A utilidade de passes energéticos, a avaliação do perfil psicológico e do passado do paciente, a reforma moral ou o departamento da fé e outros mecanismos espirituais serão agregados definitivamente ao convívio hospitalar, trazendo grandes resultados. A avaliação dos centros de forças, os chakras nos corpos astrais para a detecção, revitalização e tratamento dos pacientes será uma rotina em todos os procedimentos médicos. Os tratamentos à base de cromoterapia, musicoterapia, massoterapia e energias magnéticas através de câmaras semelhantes às utilizadas para bronzeamentos artificiais serão utilizados nos hospitais do futuro. Outro curioso tratamento que observamos foi um exercício respiratório realizado diariamente pelos pacientes para regularizar as funções vitais. Estes tratamentos eram realizados associado às projeções de cores sobre os pacientes e à musicoterapia, que é mágica. Não é preciso citar que as orações e palestras de conscientização sobre a vida maior serão rotinas no hospital do futuro. Estudamos também as obsessões espirituais e suas consequências e o tratamento utilizado no hospital do futuro para os casos de vampirismo de energias entre os encarnados e os desencarnados. O Hospital do Terceiro Milênio também estudará os dispositivos eletrônicos de obsessão à distância que estudamos nos capítulos anteriores desta obra. Em todas as avaliações realizadas, observamos o perfeito desencadeamento da lei de ação e reação e a preocupação da medicina do mundo maior em amenizar os sofrimentos causados. Mas o objetivo principal era sempre educar o paciente para a sua mais breve libertação da enfermidade que possui a sua origem no espírito. Ao final da nossa excursão, Cristal me disse: é difícil mostrar como realmente serão estes modernos tratamentos estando em um hospital no plano espiritual, mas tudo o que vistes fará parte do hospital terreno no futuro. Os pacientes encarnados receberão um tratamento mais abrangente, porque os médicos conhecerão a causa primária das enfermidades, que reside no espírito imortal. A visão holística permitirá aos médicos no futuro terem uma visão mais ampla para promover a cura, compreendendo a finalidade do corpo físico, que é ser um instrumento de evolução para o espírito. A medicina entenderá os mistérios que a matéria esconde devido a não possuir todas as respostas para a saúde.
A bela amiga sorriu e por fim disse tímida: espero que tenhamos passado uma ideia geral para os encarnados. Gaidin sorriu e disse com toda a sua simplicidade: na Grécia Antiga já diziam os sábios: mente, espírito, são, um corpo são. E aqui a gente encerra com 4 minutos estourados do meu tempo. Gente, eu sabia que estourar mais não dá nada não, hoje eu tô rebelde. Mentira, tá nada. Mas é porque eu queria findar o capítulo, tá? Encerramos aqui o capítulo da medicina holística e nós vamos entrar no último capítulo na semana que vem, que é o capítulo 6, Saint Germain, o regente da era de Aquários. E é mesmo, viu, gente? Saint Germain tá aí, ó, passando a nuvenzinha roxa dele, lavando a nossa crosta. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por vocês que ficaram comigo até o final e que vocês possam compreender aí a mensagem que foi passada. Peço perdão pelo meu estado emocional, hoje não tá dos melhores, mas a gente vai melhorando aos poucos, vida que segue dia após dia. Beleza? Um beijo no coração de vocês, gente, obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau.